A história da TCM não é iniciada com a inauguração. Havia já, durante 2, 3 anos anteriores, um planejamento, um desejo, uma vontade nossa, minha, Zilene, a família, de implantar em Mossoró uma TV a cabo. E no ano de 2000 foi aberto concorrência pública em Brasília e nós entramos com uma proposta e a nossa proposta foi vencedora. Um leilão muito acirrado em que teve concorrentes do Ceará, concorrentes inclusive do Maranhão, mas que tivemos a felicidade de ser vencedor. Projeto muito bom, muito bem feito, bem estruturado, e fomos vencedor. Louve-se o escritório de Dona Edi Moura, através de Raimundo Falcão, que fez um trabalho muito bem feito na época. Depois, a inauguração propriamente dita, a implantação da TV Cabo em Mossoró, naquele 29 de novembro de 2002. Aqui, em frente ao próprio prédio, com bastante pessoas da cidade, e foi lançado um livro, na época, do professor João Batista Cascudo Rodrigues. E isso também enriqueceu cada vez mais o evento. Então a TCM já nasceu com essa preocupação de trazer uma contribuição de ordem cultural, de ordem do conhecimento para a cidade. Os canais foram escolhidos dentro do melhor naipe. Nós tivemos assim um line-up de boa qualidade, fazendo uma escala de canais que faziam parte de um pacote chamado Standard e outros pacotes com os 78 canais. A verdade é que houve sempre uma preocupação de em cada pacote estar presente a parte de conhecimento, de cultura, de saber. Trazer sempre alguns canais que fossem relacionados com o próprio conhecimento, para que a cidade fosse aos poucos cada vez mais se habituando a esse estilo da cultura. Mas também, claro, dentro daqueles pacotes estavam presentes também o esporte, noticiários, filmes infantis, enfim, várias modalidades, né? Tanto é que hoje quem faz acesso à TCM vê que há um leque. Eu acho que não há nenhum país, assim, nenhuma representação continental que não esteja presente através de um dos canais. Isso para poder dar realmente um conhecimento maior das pessoas que aderem a cabo para o conhecimento em termos universal. Conhecimento universal. Essa preocupação também foi dirigida para o núcleo. A própria cidade. Houve um pensamento de se implantar um canal local e nasceu o Canal 10. O Canal 10 é um canal local que tem essa programação que nós estamos vendo, uma programação eclética, aberta, uma programação com uma disponibilidade muito grande de temas, uma variedade muito grande e ainda não está concluído. Ainda não foram feitos os estudos que o canal requer. Ainda não foram feitos todos os programas que o canal pretende fazer. Ainda há uma grade de programação bastante a ser completada. Mas eu entendo que 2008 seja o ano para se concluir o Canal 10. A cidade está respondendo, tem que ser dito que é muito bem recebido o Canal 10, as pessoas confiam, confiam nas informações, no que é oferecido. É uma maneira de conversar com a cidade, os moçoroenses conversarem com os moçoroenses e principalmente os visitantes, as pessoas que chegam de fora, começar a ter mais conhecimento da própria cidade, dos nossos atos, dos nossos costumes, da nossa forma de ser, da nossa história, finalmente. Então o Canal 10 tem essa grande contribuição, me parece, de trazer a informação da cidade para aqueles que estão chegando e, ao mesmo tempo, oferecer a quem já está na cidade e os que estão chegando também oportunidades
para que eles também se apresentem, também digam seus valores, suas qualidades, seus fins aqui em Mossoró. Eu acho que é uma prestação de serviço, essencialmente uma prestação de serviço. Ele não tem basicamente um objetivo lucrativo, mercenário, absolutamente assim pecuniário. Não. A preocupação maior do Canal 10 é realmente levar e trazer a mensagem para os moçoroenses, fazer essa interface. Acrescente-se que dentro da TCM nós temos outros programas, ou melhor, outros projetos que serão acoplados em 2008 e 2009. Por exemplo, internet, o Triple Play e outros que nós vamos certamente acrescentar. Estamos bem atualizados em relação à TV digital, inclusive já temos muitos encoders e inclusive já temos muitos canais que nos chegam de nível internacional em última geração, ou seja, digital, né? HD chamado, né? Uma disponibilidade. E isso significa dizer que dentro do tempo, à medida que o canal TV digital for entrando cada vez mais, com certeza nós vamos transmitir para os nossos assinantes também em TV digital. Então é uma TV atualizada, que pretendemos permanecer atualizados e acima dessas questiúnculas simples. O canal local, por exemplo, não pretende ficar presa a questões assim muito partidárias, ou então de correntes muito religiosas, ou então de condições muito preconceituosas. Não, nós pretendemos ser bastante eclético, aberto e sistêmicos. Os canais certamente de período a período serão renovados. Por exemplo, agora em janeiro vai haver uma nova, em janeiro de 2008, novamente uma revisão no nosso line-up. Alguns canais certamente um pouquinho mais saturados já, que os assinantes não estão mais achando que são atraentes, nós vamos substituir por outros que são mais atraentes, mais interessantes, mais atuais. E a programação com o projeto de ampliação da rede. Nós hoje estamos atingindo um pouco mais de 55% da cidade, mas nós pretendemos cobrir toda a cidade. O nosso projeto é que dentro de 3 anos, no máximo 3 anos, toda a cidade esteja coberta. E aí sim, variaremos os pacotes de tal maneira que se possa ter pacotes bem singulares, de um preço bastante módico, para que toda a comunidade possa receber, de acordo com o seu poder aquisitivo. Esse é o projeto da TCM, veio exatamente para servir a cidade, para ter essa apresentação com a cidade, e era oportuno que já existisse em Mossoró uma TV a cabo. Mossoró já está na idade, já está na época da televisão. Teve a época do rádio, mas agora já chegou a época também da televisão. E estamos entendendo que, uma vez sendo implantada a TV a cabo, para servir aquelas pessoas que estão chegando. Às vezes as pessoas vinham de uma capital, vinham de um centro bem maior do que Mossoró e reclamavam por que Mossoró não tinha TV a cabo. Como reclamavam por que Mossoró não tinha shopping? E que agora já começa a ter a idade de uma cidade grande, consequentemente de uma TV de cabo. Nós esperamos que estejamos contribuindo com esse serviço. Eu, Zilena, a família, os colaboradores, as pessoas que trabalham na TV, todos os que trabalham nela, desde os cinegrafistas, os operadores, os editores, enfim, todas as pessoas que trabalham nela, nós temos o papel e temos a convicção que estamos fazendo o que é possível, o que é melhor para a cidade. Tem ganho vários prêmios lá fora, de reconhecimento, prêmios Minha Escola na TV, já fomos premiados diante de um grupo de 104, 106 televisões, de canais de televisão, e que nós fomos ganhadores, fomos vencedores do prêmio de TV Cidadão. Então eu acredito que tudo isso são estímulos e são pequenos sinais que demonstram que nós estamos servindo a cidade. E estamos muito agradecidos também à cidade, porque os nossos assinantes, as pessoas da cidade, estão acolhendo a TV. Nós estamos felizes com esse entrosamento, com essa participação. É importante se destacar que é mais uma forma
de mostrar à cidade os próprios valores da cidade. E uma forma importante, a gente tem que ser reconhecido que televisão, por ser audiovisual, que é o modelo convencional de se comunicar com as pessoas, então tem uma facilidade muito grande de se levar as mensagens às pessoas. Então, por exemplo, alguns valores, alguns elementos de extrema qualidade, pessoas com bastante qualificadas, não é, na nossa cidade, estavam adormecidos, isto é, não estavam aparecendo, não surgiam na cidade. E entendo que o canal, uma vez aberto a essa comunidade, começou a aparecer exatamente as pessoas simplesmente mostrando seus próprios valores. Mas, por exemplo, tivemos o Antônio Francisco, que há anos o Antônio Francisco é presente à cidade de Mossoró. Mas através da TV e no momento em que ele começou a cada vez mais se apresentar na cidade, a estar presente nos ambientes culturais da cidade, então começou a aparecer exatamente o verdadeiro valor. Era aquela pedra brilhante que ele constitui e que estava embaçada, estava empoeirada e serviu como que se tivesse lapidado, tivesse brilhado. Mas mesmo assim eu cito 10, 15, 20, 30 exemplos semelhantes ao Antônio Francisco. É porque o espaço na TV é curtinho, a gente não pode ser muito extenso, mas nós temos muitos valores, não é? Muitos valores hoje que estão surgindo, que estão aparecendo muito graças a esses mecanismos de comunicação e entre eles, é claro, a TV também tem a sua participação. No próprio esporte, nós temos que ser reconhecido que Mossoró, durante anos e anos seguidos, sempre tentou a ser ponta no esporte. Mas foi no ano de 2004 que o Potiguar conquistou um campeonato e evidentemente que a TV teve uma participação muito grande, porque filmou todos os jogos e em determinados momentos em que houve uma possível seleção para excluir o Potiguar, no tapetão chamado, quer dizer, na própria legislação, na própria federação, na justiça, como se diz, mas as fitas da TCM estavam lá mostrando que não. Quem agrediu foi o adversário, não foram os jogadores do Potiguar. Quem fez a agressão foram outros e não nós do Potiguar. Então isso serviu também para dirimir muitas dúvidas, para selecionar muitas dúvidas e o engrandecimento de todos os nossos próprios eventos promovidos pelo poder público, promovidos por empresas, não é? E que oportuniza, dá condições das pessoas ficarem cada vez mais atualizadas do que acontece na cidade. Pedagogia da Gestão. Asas para o seu talento. Pedagogia da Gestão. Asas para o seu talento. Dentro da própria presença da TV Cabo em Mossoró, o canal foi importante e continua sendo um instrumento importante, porque faz com que muitas pessoas façam aparecer a sua própria história. Um dos exemplos é Mossoró de Todos os Tempos. Com Lúcia Rocha começamos a fazer algumas entrevistas, assim até muito despretensiosas. Eu, que não sou jornalista, comecei a conversar com as pessoas e aquela fita começou a ser reproduzida. Mas pessoas da cidade, pessoas que fizeram a história da cidade, pessoas que contribuíram muito com o crescimento dessa cidade. Porque muitas e muitas vezes se diz assim, Mossoró está num progresso impressionante, o crescimento de Mossoró é assustador. Tudo bem, eu até admito que todo o poder público contribuiu sim com o crescimento da cidade. É claro que o poder público contribuiu com o crescimento da cidade. Mas é importante se levantar que foram as pessoas que já estavam na cidade, que a soma destas pessoas, destes cidadãos e dessas cidadãs, isso sim contribuiu para que Mossoró tivesse o resultado que Mossoró tem hoje. Só o poder público simplesmente, ele não teria condição de ter esse resultado, não.
Então nós aqui em Mossoró de Todos os Tempos estamos contando a história de várias pessoas que se destacam num setor, às vezes na educação. Agora recentemente nós tivemos histórias assim brilhantes, não é? Por exemplo, Dr. Rosário Cantilho na área da saúde, que fez um trabalho extraordinário e se empenhou muito para o crescimento da saúde, na educação, na própria indústria, no próprio comércio. Histórias simples de cidadãos comuns que tiveram contribuindo dentro dos times de futebol, que estiveram contribuindo na educação da cidade, de fazer a educação da cidade. Os artesãos, os artistas, foram contribuições que a cidade foi sempre recebendo. As senhoras, as mulheres, mesmo como mãe, como doméstica, a sua contribuição extraordinária, como podemos citar assim, Dona Dalgisa Rosado, por exemplo, que sempre foi uma doméstica, a Dona América, que se destacou muito também no setor da educação. Então essas mulheres valorosas que contribuíram para a evolução, para o crescimento da cidade. E que esse programa resgata essa história. Tem só esse objetivo, de registrar em fita o que algumas vezes já foi registrado através das letras, através da imprensa, através do escrito, da escrita. Então, registrar também em fita essa evolução dessas pessoas contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento da cidade. É muito importante se destacar que essa história que nós estamos relatando é uma história mostrada por eles próprios, contada por ele mesmo, por ela mesma. São eles mesmos testemunhando, não é? Servindo como testemunho próprio, não é? Contando em viva voz, como nós chamamos, portanto, a verdade mais verdadeira, né? Isso eu acho que é também fundamental. Quer dizer, não é um registro simplesmente por deduções ou apanhado, mas é de olho, digamos assim, olho a olho, vivo, presente, expondo exatamente, diretamente ao assinante, diretamente ao telespectador. Se alegra e expansiva, vivem desconfiados em tudo que ela faz, tem ares de pecados. Por isso eu digo, falam muito mal das mulheres, dizem que não tem coração. Destaque-se que teve nessa trajetória de 5 anos a presença de pessoas que contribuíram muito, não é, para a história dessa cidade. Pessoas técnicas, pessoas que apareceram sobre um prisma de qualificar cada vez mais todo esse processo. E é lógico, a cidade não dispunha de televisão, a cidade não dispunha de profissionais preparados para a televisão. E nós tivemos, evidentemente, que fazer convites a pessoas lá fora. Então, para cá veio, por exemplo, um Paulo Kroc, de Curitiba, para trazer uma contribuição muito grande, que ainda continua conosco como supervisor, como trazendo auditorias, vez por outra, e ao mesmo tempo nos assistindo na parte técnica da rede na cidade, da rede cabo fibra ótica na cidade. Destaque-se também Giovanni Rodrigues, gaúcho, mas mora em Espírito Santo. E veio para Mossoró e deu uma contribuição valiosa. Participou da nossa instalação, contribuiu diretamente na formação dos nossos programas, nos deu orientação suficiente. Sobre todos os ângulos técnicos, nós tivemos uma assistência de Jorge, da empresa Jorges, do Rio de Janeiro também, com equipamentos. Todos esses equipamentos foram orientados por ele. Nós temos a contribuição de Regina Cunha, que são jornalistas que há muito tempo já esteve operando na televisão em São Paulo e até no exterior. Quando ela veio para Mossoró, ela já vinha diretamente da Inglaterra. Temos Lúcia Rocha, que é uma jornalista que também já faz muitos anos que contribui com a televisão, esteve presente no programa de produção de Mara Maravilha, por exemplo, e que passou muitos anos em São Paulo, atuando diretamente como produtora na televisão.
E veio para Mossoró, veio para assistir a mãe dela, ela veio para outro objetivo, mas que também tem dado uma contribuição valiosa aqui, tem nos orientado bastante, tem nos trazido muitas lições. Entre esses todos, cite-se na parte técnica João Federic, que inclusive foi um técnico da TV Globo, que estava em Brasília. Eu fui diretamente a Brasília conversar com ele, procurar saber dele, a disposição que ele tinha de vir para Mossoró. E é claro que isso foi depois de eu ter uma informação da TV Globo em Brasília, que eu tinha um bom relacionamento com o pessoal. E João trouxe uma contribuição muito grande. Foi quem basicamente montou a parte essencial da TV. Mas nós aqui também tivemos contribuição da TV Cabugi, através de seus técnicos. Tivemos contribuições, como hoje nós temos engenheiros aqui, no meu caso de Arlindo, e muitos outros que contribuem diretamente na formação. Hoje a equipe já conta com audiógrafos, né? Já conta com engenheiros de rede. Ao lado de Paulo Croc também cite-se Marcos Croc, que também era um engenheiro que veio para cá fazer os primeiros projetos, primeiras montagens, né? primeiros levantamentos topográficos da cidade, e que esteve conosco durante muitos anos. Só bem recentemente é que ele repassou o trabalho para outras pessoas e voltou para Curitiba. E agora a própria faculdade de comunicação, que é claro, o curso de comunicação certamente vai provocando cada vez mais a presença de novos técnicos, de novos profissionais e se atualizando. Mas que é uma televisão que nós estamos esperando sempre receber a contribuição da ciência, daqueles que estão avante, sempre provocando cursos. Nós estamos sempre trazendo pessoas de fora para produzir, para melhorar a nossa qualificação de recursos humanos. Nós investimos muito na capacitação técnica dos nossos operadores, das pessoas que trabalham conosco. E eu acho que todos esses são caminhos corretos, caminhos seguros para o futuro da TV. O aspecto que a TCM tem apresentado como característica é esse aspecto preocupado com essa parte cultural, de trazer para a cidade o que há de melhor dentro da nossa própria cidade e trazer de fora também o que há de melhor. Há programas e há determinados canais que nós não recebemos em Mossoró, porque nós mesmos já fazemos a seleção, porque eles não são de grande qualidade. Então, para que oferecer isso à cidade? O outro aspecto, o aspecto político. Nós fazemos com que a parte política, nós não somos apartidários, nós não somos apolíticos, nem estamos acima da política. Não, nós estamos na parte de interfaces, de se comunicar todos igualmente. Mas nós estamos fazendo com que todas as pessoas tenham oportunidades independentes de partidos políticos. Tanto aquele que tem mais condições financeiras ou mais presentes, como aqueles mais simples que não tiveram. O exemplo mais típico foi agora em 2004 para a eleição de vereadores, em que nós abrimos aqui os canais, todos os candidatos a vereador estiveram aqui presentes fazendo a sua apresentação, sua mensagem, tornando-se conhecido para aquela comunidade interessada, entende? A mesmíssima coisa continuamos hoje em relação a notícias, deputados, senadores, governo do estado, prefeito, enfim, vereadores. Nós não temos feito nenhuma ação a não ser de igualdade, de tratar igualmente a todos, oportunizar a todos. Para o ano de 2008, nós estamos programando uma cobertura maior em termos de noticiários. Provavelmente que faça uma cobertura com a parte policial, com a parte política propriamente dita e um acréscimo, ou seja, aumentar, não é? Fazer com que fique maior o nosso jornal. Tanto o da noite, se o da noite não tiver condição de ser ampliado, nós iremos descer para o horário de meio-dia, provavelmente 11h30, por aí assim, mas um jornal bem mais amplo, bem mais completo, para
poder deixar a comunidade cada vez mais ciente, mais informada de todos os fatos da cidade. Pedagogia da Gestão. Asas para o seu talento. Pedagogia da Gestão. Asas para o seu talento. Minha história na TCM começou muito semelhante à minha história na São Camilo, que foi o local onde eu exerci minha primeira atividade profissional. Na São Camilo, eu estive na frente dos trabalhos administrativos por 30 anos, mas lá eu comecei como uma simples colaboradora. E nessa fui absorvendo cada função, fui desempenhando paulatinamente e quando menos esperei estava por dona da chave. Eu gosto muito de brincar com Milton com relação a esse assunto. A verdade é que nós tivemos que passar São Camilo para a administração pública num momento em que reunimos a família e num ato de grandeza dos filhos, eles perceberam que a assistência à psiquiatria de Mossoró precisaria ser continuada. E só mesmo um órgão público, uma administração pública, tinha condição de manter esse serviço. Hoje estou aqui na TCM. Digo que foi semelhante porque se lá eu comecei como uma simples colaboradora, aqui fui coadjuvante. Sempre estive na retaguarda, por trás das câmeras. Hoje é que estou aqui tendo que estar à frente por uma contingência, uma situação em que Milton, por emprestar o seu nome como reitor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, teve que se afastar das funções de diretor-presidente, diretor-geral, porque lá há uma exigência de que a atividade dele seja tempo integral. Lá na minha atividade de coadjuvante, fui passando a ter que assumir a função administrativa. E hoje estou aqui. O nosso trabalho aqui na empresa, ele é muito prazeroso, nos dá uma satisfação. A princípio, não é um trabalho muito fácil, até porque vinha de uma área, como vocês sabem, saúde. Apesar de ter boa forma, vamos dizer assim, um bom aproveitamento na maneira como trabalhar com o indivíduo, como trabalhar com as pessoas, mas em televisão nós temos que ter um conhecimento também específico. Daí fui começando a estudar mais sobre televisão, fui começando a me interessar quando viajava por conhecer o trabalho lá fora, de quem já fazia televisão há algum tempo, de quem já tinha o que nos ensinar, e fomos trazendo o que era possível adaptar à nossa realidade. Hoje, nós contamos com um quadro de funcionário de uns 90 colaboradores, pessoas que estão conosco também aprendendo e se dispondo a fazer televisão. Nós temos hoje um grupo de freelance, de programas terceirizados. Esses programas são bem diversificados, eles têm na área educativa, na área jurídica, como nós temos programa com as instituições OAB, SMARN, SMAT, a própria Sociedade e Ministério Público. O nosso cuidado, o nosso diferencial em querer mostrar os eventos de Mossoró é exatamente para atender aquelas pessoas que ficam em casa e que não têm condições de chegar até o recinto onde está acontecendo o evento. Isso acontece com a Expofrute, acontece com a FICRO, acontece com Carnativa, que nos primeiros anos, lembro bem de TCM, as mães, as famílias ligavam nos agradecendo, dizendo que não estavam presentes, mas que em casa assistiam pela TCM e estavam vendo como era o desenrolar, o desenvolver do evento. Isso é muito gratificante. Há também outros eventos na cidade e todos eles nós
procuramos estar presente. Não só através daqueles eventos que são de cunho comercial, como é o caso das inaugurações públicas ou quer sejam inaugurações privadas, como inaugurações de edifícios,